Olá, pessoal. Vamos continuar, então, a nossa aula de tecnologia mecânica, conformação metalúrgica, aula número 2. Hoje vamos falar, então, de uma forma geral sobre os processos de laminação, forjamento, estampagem, extrusão e trefilação. Eu vou mostrar para vocês um videozinho aqui. Eu também sugiro que você procure isso no YouTube, que você vai ter bastante informações, porque é um vídeo de fora, então tem muita tecnologia que você vai ficar abismado ali, a maravilha que é a mecânica. Vamos então assistir o filminho? Dá para falar para você. Você está vendo o processo de laminação. O processo de laminação é você passar então esse rolete, essa chapa que veio lá do é o ferro vivo, né? Veio lá do alto forno. Ele é passado aqui, ó. Esse processo que ele é todo robotizado, né? Digamos assim. Inclusive a figura do homem ali. Mas alguém precisa fazer a questão ali do acompanhamento do ciclo daí, certo? Fazendo um processo de laminação. Já passa por várias etapas do processo. Soletes que você vai ver ali depois na aula. Você passa por esse solete que nem você vê pasteleiros aí na pastelaria chinesa aí, né? Passar várias vezes a massa para deixar a massa mais fina. Vamos ver aqui ele passa 22 centímetros aqui no caso, para 15 centímetros. E a 220 milímetros para 30 milímetros. Passa por vários processos, tá? Já começou a diminuir a estrutura dele. O processo totalmente automatizado. Ela é enrolada em bobinas, né, para facilitar o transporte, né, dela. Aí vai estar a questão da logística. Esse Samsung HD, eu recomendo vocês assistirem, muita coisa boa dele. Os rolos laminadores, ó. Aqui nós já estamos vendo um processo de forjamento. Tem várias prensas aqui. Está passando ali uma chapa. Esse aqui é o lingote, né? Encher cavidades ali para transformar em tanto. Forjar é você bater intermitentemente a sua peça através, antigamente é feita através de martelo, né? Então hoje é feito através de prensas. Esse é o dinheiro que você está deixando na mesa quando você trabalha no mercado imobiliário, mas você não desenvolve as suas próprias incorporações. Já temos um forjamento de veículo motor. Está pegando aqui os blanques, né? Transportado para entrar dentro da prensa. Batido intermitente, então ele entra na prensa lá, vai ter uma pressão sobre ele, ó, um batimento lá. Pode ver que não há perda de material, né? Quando ele cumprir material, essa é a vantagem do forjamento com relação à fundição. Realmente a fundição, as peças feitas
são peças leves. Tá? No forjamento são peças mais pesadas. Nós temos um virabrequim, aí, o robô, né? Lembre-se que alguém precisa operar, alguém precisa ligar essa máquina e tem que fazer toda a parte da programação dela. A tecnologia de forja. Para quem é do interior, já viu, por exemplo, alguém dar uma ferradura de cavalo lá, descer essa ferradura, dar uma biborna e através do martelão acertar essa ferradura, isso aí fica pouco, né? Aí novamente a brequim, que já está sendo ensinado, né? Está dando a ferramenta dele. Você vê que fica cheio de poros aqui sobre ele. Algumas partes podem ficar com essa acabamento e outras não, daí, né? Ele vai ser inserido com os elementos bem impuros, né? Usinado. Muito melhor. Fez o forjamento e aí já está fazendo a usinagem. Pode ver que está sendo o cavaco dele. E mudou também a sua superfície. Então, a gente chama de acabamento, ó, bem claro. No final já, ó, as partes externas que podem ter essa superfície, as partes internas onde vai entrar outras peças, vai ser dado um melhor acabamento sobre ela. Está sendo testado. Estamos vendo aí dois processos. Temos ali a laminação, transformar chapas, e o forjamento. Também o forjamento não tem um formato definido, a geometria de desenho, quanto mais de padrões ela seja, realmente você forja materiais. O maior exemplo é o virabrequim, né? É um eixo e ele é todo deslocado aí, né? A gente precisa dar acabamento nessa peça, e a gente precisa também regular as máquinas, ter manutenção, essa aí tem que ter papel. Tem outro processo, a indução eletromagnética. Isso é chamado de passo a passo, de processo. Eu já dei a resposta. O processo é tudo aquilo que você faz, né, no começo, no meio e no fim. E o outro forjamento, ó, a peça hidráulica, né, batendo na peça, está sendo transformada. E apareceu o operador, né, o geralmente que trabalha na logística, né, dirijo a empilhadeira. O que é o forjamento? A tira intermitente para transformar a tua peça no que você quiser. Com essa cor que usada por resfriamento. Imagina que essa peça tem mais de 1000 graus Celsius. Você trabalha na fundição, no forjamento, como nós estamos dizendo, fogo, né? Porque é um local bastante quente. O anel de 10 kg a 8.200. Tem que ser o mesmo maquinário pesado para transportar, né, para fazer o processo.
Claro que vendo é bem melhor do que tá me ouvindo aqui, certo? Então, me ouve aí também, né, para dar uma moral para mim aqui, pelo menos, né? Mas assista esses vídeos que eu estou indicando para vocês aí, tá? Nossa, você fica maravilhado com essa cara. Ele tá aqui jogando um desmoldante, ó, esse tirador. A mesma coisa lá quando você vai fazer o teu churrascão no final de semana, né? O limpar a grelha é o mais difícil, não é? Mas é impossível você assar lá, no caso, a tua picanha, né? Sem fazer sujeira. Tá? Então ali você não coloca, geralmente, não passa de um sebinho na grelha, ou alguma coisa, até o óleo mesmo, né? Para que a carne não grude na tua grelha. É a mesma coisa, tá fazendo como se fosse um desmoldante. Legal, né? Bem interessante. O processo. Ó, depois a peça já está fria, ó. Então, colocarem pela empilhadeira. Falei para vocês que a logística vai entrar em campo. Ah, maravilha, realmente esse Tantum Tech HD aqui é maravilhoso para você assistir, tá? Assista que você não vai se arrepender. Muito bem. Então, após assistir esse filme, deixa eu tomar uma aguinha com gengibre. Vamos então às apresentações. Inteira, compartilhar. É isso que você queria. Então, nós vamos para a nossa segunda aula de processo de conformação metalúrgica, certo? Então, vamos estar falando sobre agora, tudo que nós falarmos aqui vai ser uma coisa chamada de deformação plástica, porque não existe uma perda de material, tá? Mas, se você errar, ela vira sucata mesmo, tá? Então, não tem como você voltar a ser o que era antes lá daí, ok? Vamos lá, então. Então, dentro desses processos metalúrgicos de deformação plástica, forjamento, laminação, que foi essas aulas que a gente viu aqui, certo? Nesse vídeo, melhor dizendo. Tá? Então, forjar, batida intermitente, através de ferramentas, laminação, para você transformar chapas, trefilação. Alguém tem ideia do que seja isso? Então, lembra-se de trefilação, fios e arames, certo? Então, por exemplo, hoje tem a fibra ótica, tal, certo? Mas tinha um tempo que existia uma fiação, existe ainda a fiação de luz, por exemplo, né? Já pensou como que é feito esse processo? Através da trefilação, certo? Daí tem a extrusão. Então, como você imaginou que é feito lá a tua garrafa PET? Né? Para você tomar a tua aguinha com gás, né? Certo? Teu refrigerante. Então, é feito através de um processo de sopro. Ele é expulsado. Então, é um processo chamado de extrusão. Extrudar significa expulsar. E a estampagem tem duas definições. Tem a estampa de dobra, certo? E a estampa de corte, certo? Então, na máquina prensa, que é a máquina que faz então, esse processo, então você pode cortar com uma determinada matriz, com punção, depois tirar esse punção, colocar outro punção e dobrar a tua peça daí, certo? Então, a estampagem é um processo bem interessante. Então, por exemplo, eu trabalhei numa empresa que eu lembro que eu ficava na cidade industrial, essa empresa, e eu comecei a pesquisar uma empresa que trabalhava só com estampagem. Como era nos anos 90, então ainda as grandes empresas, os grandes montadores não tinham vindo aqui, estavam começando aí, na verdade, né? E daí não tinha quem trabalhasse com estampagem. Tinha só uma firma em São José dos Pinhais, inclusive onde eu estou morando atualmente, certo, que fazia essa parte de estampagem. Mas não tinha. Hoje não. Hoje São José dos Pinhais é o maior polo que tem de setor de estampagem, de estamparia.
certo? Por quê? E como vieram essas montadoras, a maioria da parte dos carros são feitos através do processo de estampagem, ok? Então, olha só como são as coisas, né? Vamos lá, então. Vamos, então, só definir aqui, para te dar uma ideia, certo? É importante você assistir as aulas do curso daí, né, também. Então, o que é o forjamento, então? Então, é o nome genérico de operações de conformação mecânica efetuadas com esforço de compressão sobre material dúctil. O que é material dúctil? Um material que é fácil de ser trabalhado, de tal modo que ele tenda a assumir o contorno ou perfil da ferramenta de trabalho. Então, dependendo do tipo de processo adotado no forjamento, pode-se, então, gerar uma mínima perda de material e boa precisão dimensional. Então, diversas técnicas produtivas são adotadas para conseguir forjar peças e melhorar as características metalúrgicas. Algumas dessas técnicas são milenares, com baixo grau tecnológico, caros e demorados, e outras técnicas mais da última geração. Então, coloque isso na sua mente. Quando se fala em forja, então, imagina lá você assistindo um filme antigo, lá, um filme de capa e espada lá, tal. Como que você imagina que os soldados lá, quando eles iam para a guerra, e era na base da espada, escudo, lança, de tempos em tempos amassavam, né? Que já era de aço. Eles tinham que desamassar. Então foi aí que entrou o forjamento, certo? Então, geralmente, lá vem a figura desses filmes. Um cara fortão lá, pega lá, por exemplo, a espada, aquece ela, coloca numa bigorna, pega um martelo e dá-lhe porrada mesmo, para acertar ali o escudo, ou a espada, ou a lança do guerreiro lá daí, certo? Em filmes de cowboy, também filme de faroeste, que hoje a maioria das pessoas nem sabe o que é isso, talvez, certo? Mas como eu sou muito fã disso, gosto de filme desse tipo, então aparece lá o camarada chegando na cidade, daí ele deixa lá o cavalo dele no estábulo, para que o cavalo seja cuidado. Então, a primeira coisa lá que o cuidador do cavalo faz é retirar, então, a ferradura do cavalo, aquecê-la, colocar na bigorna, pegar um martelo e acertar, certo? É como se fosse ali o solado da pata do cavalo daí, né? Ok? Então, isso é forjamento. Propriedade dos materiais. Embora sem saber, você já deve ter conformado um metal em algum momento da sua vida. Aí vem a pergunta, mas como, né? Então, se você dobra, por exemplo, um pedaço de arame, um fio de cobre, um pedaço de metal qualquer, ou martela um prego, você está aplicando o quê? Um esforço sobre esse material. Então, desse esforço resultar, então, uma mudança de forma. Tá? Então, por isso que eu falei, ó, conformação. Tá? Em um ambiente industrial, a conformação mecânica é qualquer operação durante a qual se aplicam esforços mecânicos em metais que resultam em uma mudança permanente em suas dimensões. Tá? Então, lembre-se, plasticidade não volta mais a ser o que era antes e, teoricamente, é para ser para sempre. Tá? Então, antigamente, o método de forja, por exemplo, era realizado com a ajuda de martelo e bigorna. Mas, atualmente, com o advento da tecnologia, esse processo tem uma técnica de forjamento que é efetivada por ar comprimido, máquinas hidráulicas, martelo de prensa e por vapor. Então, como definição, forjar é um processo muito confiável em operação com fundição, fabricação, soldagem, usinagem e outros processos de modelagem de metais. Certo? Por quê? Porque ela vai ter uma alta resistência, uma resistência maior do que os demais que foi falado aí. Tá? Tem vários tipos de forjamento, tá? Eu vou passar aqui, como eu vou dispor para vocês essas apresentações aqui, é só você ver. Essa figura mesmo que você viu ali no vídeo. Então, para cada tipo de material, vai ter lá uma temperatura específica para ele, certo? Então, a mesma coisa, por isso que comparar o mecânico tem muito a ver com cozinha. Então, lá para você assar a tua costela, por exemplo, lá. Apesar que eu sei que você só come picanha, tá? Mas você vai fazer uma costelinha para fazer uma graça de vez em quando. Então, se você está com pressa de comer a costela, tem como você pegar lá, fazer um fogo rapidinho, colocar a costela e comer? Como você faz com filé, por exemplo? Claro, no teu caso, filé mignon, né? Tá? Claro que não, né? Então, o gostoso da costela é você colocar, acordar cedo,
preparar o fogo, colocar ela gradativamente, né? Fica lá no mínimo 6 horas, né? Você assando a costela, para ela ficar ao ponto, né? Para desgrudar lá do osso, ok? Então, pessoal, para você então assar uma costela que fique boa, fique macia, precisa do quê? Da temperatura correta do fogo e do tempo específico, né? Então não adianta você com pressa que comer uma costela, tá? Bem, a laminação, então, como definição, é o processo de formação plástica dos metais no qual o material passa entre rolos, é conhecido como laminação. É o processo de transformação mecânica de metais mais usado na prática, porque apresenta uma alta produtividade e um controle dimensional do produto acabado que pode ser bastante preciso. Na laminação, o material é submetido a tensões compressivas e altas, resultantes de ações de prensamento dos solos e as tensões cisalhantes superficiais, resultante da fricção entre os rolos e o material. Vamos ver a figurinha aqui. É só a gente entender. Aqui estão os rolos, certo? Então a tua peça ela passa, né? Você viu no filminho. Então, quanto mais pelo rolo passa, vai diminuindo aqui a espessura dele, certo? Até chegar a uma condição, né, do mais fino possível. Daí ele é enrolado em bobinas para facilitar, então, até a questão do transporte, como se vai guardar, né? Certo? Então, além de fazer, então, o processo, você tem que pensar, então, como que você vai transportar e onde você vai guardar esse material, certo? Então, imagine se deixasse as chapas planas, uma sobre a outra. Ia faltar espaço, não ia? Tá? O processo de extrusão é o processo pelo qual um bloco de metal é reduzido na sua seção transversal pela aplicação de pressões elevadas, forçando-as a escoarem através do orifício de uma matriz. Essa matriz é aquela gloriosa fieira, tá? Então vamos ver se tem a figurinha aqui para a gente ter uma. Aqui é a fieira. Então observe que esse desenho está em corte, tá? Ele é redondo. Se tivesse um furo redondo aqui, então exercita uma pressão sobre o material aqui, ele escoa por aqui, ó, tá? Ele vai passando por vários processos. Então tem a forma direta, que passa o teu talugo aqui, entrada e saída, e a indireta, onde você empurra teu material ali até ele bater no batente é bom, né? Certo? Mas até bater lá uma parte onde ele vai suportar aí o material. Então ele é prensado ali, empurrado, né? Para que haja então a execução dos fios, arames, né? Esse processo de trefilação, ele consiste em puxar o metal através de uma matriz, por meio de uma força de atração a ele, aplicada na saída da matriz. Aqui está novamente a nossa fieira, tá? Aqui ela vai puxar aqui no processo de trefilação, para você transformar então fios e arames. Vamos então à nossa gloriosa estampagem. Já na estampagem, é um processo de conformação mecânica realizado, então, geralmente a frio, que compreende, então, um conjunto de operações por intermédio das quais uma chapa é submetida, então, à transformação de modo a adquirir uma nova forma geométrica plana ou oca. Então, lá na prensa, que é a máquina que faz, então, a estampagem, então, você pode ter uma estampagem de dobra e uma estampagem de corte. Tá? Nós temos aqui uma chapa, certo? Que ela foi prensada. E como está sendo retirado o material dela ali, esse processo se chama, então, estampagem de corte, certo? Também conhecido como cisalhamento. Corte e cisalhamento é a mesma coisa, tá? Só questão de falar. Então, muitas vezes você quer, por exemplo, fazer uma chapa que tem as frações, certo? Então, quando sai essa peça aqui, a gente chama de retalho, tá? O que sai, né? Então, se você quer essa chapa. Agora, se você quer, por exemplo, não, eu quero essa peça aqui. Então, não é mais retalho, é peça, né? Peça estampada. Então, aqui nós temos uma prensa. Aqui também ela está representada agora em desenho, em corte. Ele está aqui em perspectiva. Aqui é um conjunto, certo?
são várias peças, tá? Aqui está sendo representado em corte. No caso aqui dessa prensa aqui, tá? Ele vai ter várias peças, vai ter lá a espiga, vai ter uma placa superior, certo? Vai ter uma placa de choque. A placa de choque porque ela vai ser chocada mesmo, né? Certo? Então vai ter lá um punção, onde vai fazer o recorte, o dobramento, né? Conforme. Vai ter uma placa guia e assim vai. Tá? Então veja bem, se eu estou representando esse desenho aqui em corte, esse desenho de conjunto em corte, aqui como se estivesse cortando o mesmo material para mostrar como que ele é por dentro. Tá? Aqui ele está em perspectiva, essa representação. E poderia ser representado também em projeção ortogonal. Tá? Você vendo ele de frente, de lado e de cima. Então está aí parte da prensa. Tá? Lembrando que, além dessas aulas e dos ensaios que vai ser disponibilizado para vocês, vai ter então alguns exercícios lá no Forms, tá? Para você fazer lá. Então, para cada tipo de aula, então, vai ter lá para você estudar, né? E ficar por dentro dos assuntos. Ok? Então, estamos encerrando a aula 5 por aqui. A próxima aula também vai ser sobre conformação metalúrgica, tá? Conformação mecânica, tá? E nos vemos então lá. Um abraço a todos e até lá.